Fala, conectados! Estamos aqui no nosso 19º episódio e trouxemos uma pessoa muito especial aqui para falar sobre negócio, sobre gestão. É um empresário que eu tive o prazer de conhecer em um grupo de network, de treinamento, né? Que é uma das coisas que eu, Rodolfo, sempre gostou de participar. E estou aqui com o meu fiel escudeiro, né? Rodolfo Jenner. E também o Christian, né? O Christian é o cara do nosso comercial, a nossa referência comercial e hoje é o que atende lá na recepção dos nossos clientes. Primeiramente, doutor, obrigado por estar aqui conosco. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, explicasse como que começou a sua empresa, conta um pouquinho para a gente assim, do início da sua carreira profissional e como que começou os seus negócios. Legal. Primeiro agradecer a presença, né? Obrigado pelo convite. E na verdade eu sou médico, né? E aí, médico, dentro da minha formação médica de especialidade, fui me tornar ginecologista. Aí depois fiz cirurgia por vídeo e depois entrei na reprodução assistida. E depois de formado, comecei a trabalhar. E aí a gente fundou a clínica de reprodução assistida, in vitro reprodução assistida, localizada na cidade de Mogi das Cruzes, que é a única clínica que faz a parte de reprodução lá no Alto Tietê. E hoje a clínica está crescendo, tem outros médicos companheiros atendendo, então é uma referência ali na região, os bebês de proveta que a gente faz lá, né? Então, muito legal. Legal. Mas assim, conta pra gente um pouquinho como que iniciou esse projeto, porque assim, a gente tá falando de vidas, né? Então, sonhos, né? Uma pessoa que quer engravidar, que tem dificuldade. Em que momento que você falou assim, meu, esse é o meu propósito, eu preciso ir para essa linha de... Porque a ginecologia, ela é ampla, né? Então, ou seja, em qual momento da sua vida, assim, você olhou para esse lado e falou assim, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero proporcionar? Porque eu acho que é algo sensacional, assim, é extraordinário o que você faz. Em que momento que você teve um insight, assim, não, é isso que eu vou fazer, eu vou montar uma clínica e vou seguir esse projeto? Na minha formação, eu já sempre quis ser ginecologista. E dentro da formação, eu acabei encarando a área de reprodução assistida e realmente me identifiquei bastante. E quando eu fiz tudo em São Paulo, morava em São Paulo, e minha ex-esposa engravidou da minha filha mais velha, e ela estava na faculdade de medicina em Mogi. E aí eu tive que mudar para Mogi. E aí chegando em Mogi, vi que não tinha ninguém fazendo, não tinha nenhum laboratório, então a gente atendia no consultório em Mogi e tinha que levar minhas pacientes todas para São Paulo. E aí eu vi que começou a não ter lógica isso, né? E São Paulo cada vez mais distante, trânsito, dificuldade e tal. E aí veio o insight de criar essa clínica, né? E aí foi um desafio muito grande, né? Porque eu tive que começar do zero. Então, realmente, e começar do zero antigamente era começar do zero mesmo, né? Então, você tinha que pôr a mão na Hoje em dia tem muita massa. Hoje informação, tem mais né? informação, tem já muita coisa desenvolvida, né? Equipes, até mesmo construtoras, etc. Então, eu tive que comprar a casa, adaptar a casa, projeto de vigilância, o que dava entrada, discutir o que podia fazer, o que não podia fazer, eu que negociava com as empresas que faziam toda a parte de instalações de equipamentos, eu que fui conhecer os equipamentos, então foi bacana, foi desgastante, mas foi bacana. Demorou uns 2 anos aí pra gente montar a clínica, e aí começamos. E aí realmente a gente viu que, que tinha um público. Doutor, deixa eu só entender um pouquinho. Como que uma paciente procura, como se diz, a paciente, né, o marido, né, eles procuram a sua clínica. Essa pessoa, às vezes, ela tem um histórico de tentar engravidar e não ter conseguido. Como que é essa questão? Como que hoje essa pessoa chega até você lá na sua clínica? A gente vê que a incidência da infertilidade, que seria a dificuldade de engravidar do casal, né? Só vem aumentando em número estatístico no mundo todo, né? Então, hoje estima-se que 20% da população mundial vai ter um grau de infertilidade. E tem uma mudança comportamental também, que é cultural, da formação da família, né? Então, por exemplo, hoje eu trato muito casal homoafetivo feminino, né? Homoafetivo masculino, até mesmo uma produção independente. Então, aquela mulher que ainda não encontrou parceiro, já tem uma idade mais avançada, a gente consegue fazer gestação através de bancos de sêmen que eu mesmo tenho, entendeu? Então, quer dizer, então, perfil de público, né? Aquele casal infértil que realmente não conseguiu engravidar nos meios naturais, né? O casal hétero normal, mulher e homem, e os casais homoafetivos que realmente precisam dessa abordagem médica para conseguir gestar, né?
Entendi. Então, quer dizer, então é um público bem amplo, né? Entendi. Bacana. Então, falando um pouquinho assim sobre o início, né? Que nem você falou que teve que fazer toda a parte de comprar casa, de adaptação, Burocrático. a parte de burocracia. Na sua opinião, o que foi o mais desafiador, assim, quando você iniciou? Óbvio, talvez, questão financeira, talvez deva ser sempre um X, né? Porque a gente está falando de investimentos pesados, né? Então, ainda mais, não sei há quantos anos também que você está, doutor Maurício, nessa clínica. Fala um pouquinho para a gente desse início, assim, porque eu acho que talvez quem está nos assistindo, por exemplo, acabou de formar em medicina, está querendo empreender. E assim, que dica que você entende que é legal assim para quem quer montar uma clínica, que você passou, que você sabe, se eu tivesse esse conhecimento, eu faria diferente isso. Porque a dificuldade ela é grande. Eu acho que a primeira dificuldade, nós, da área da saúde, principalmente nós médicos, né? Que a gente não tem formação nenhuma na faculdade. Então, a gente acaba sendo só médico. E quando você se forma, você vê diante do mercado de trabalho, primeiro que você tem que montar uma pessoa jurídica, você nem sabe que existia essa pessoa jurídica, para começar a receber. Então, quer dizer, então você começa a dar plantão, às vezes em um hospital, recebendo por pessoa jurídica. Então você já tem que fazer uma pessoa jurídica. Então você começa a entrar nesse mercado de uma forma abrupta, sem informação nenhuma. Então você acaba tendo um contador ali que você não conhece e acaba começando. Então, assim, então a primeira coisa que acho que tem que a gente começar a ver é estudar um pouquinho essa parte administrativa e tributária do negócio, né? Então a gente precisa se informar disso. E como a gente não tem essa formação, eu acho que o mais rápido seria contratar alguém de confiança, uma equipe de confiança, né? Eu acho que é o mais rápido e o mais fácil, né? Porque eu acho que isso ajuda muito e antecipa muitas preocupações que a gente teve, né? Então, acho que isso é um grande segredo depois que você se forma. Eu estou formado há 22 anos já, né? Vou para 23. E a clínica já tem há 10 anos, né? Então, há 10 anos atrás era talvez um outro mundo, né? Até no ponto de vista digital. Então, hoje eu acho que tem muito mais informação, hoje eu acho que tem muito mais pessoas trabalhando nisso para ajudar os colegas que estão se formando. E até mesmo o colega tem muito mais informação também para saber onde procurar. Então, acho que hoje está mais fácil. E eu acredito que essa foi a maior dificuldade no início. Por onde começar? Por onde começar. Depois, os caminhos você acaba seguindo, né? Até entrando no aspecto de gestão, como você falou, teve uma mudança bem legal, até uma dica aí para talvez quem tem já uma clínica, que é a possibilidade de equiparação hospitalar, onde você sai do imposto um pouco maior, reduz um pouco a carga tributária. E, além disso, também você está constantemente analisando seus números, né? Porque eu acredito que todo o serviço que é muito técnico, existe uma dificuldade muito grande de olhar para as coisas que não são da natureza da profissão. Então, quando você falou poxa, eu tive que ir lá fechar com o prédio, etc., tive que acontecer as adaptações da entrada no processo na prefeitura, por exemplo, de uma mudança que você tinha que fazer ali, né, estrutural da casa. Cara, você estava totalmente fora da sua zona de conforto, que era a medicina, né? Então, assim, talvez, eu não sei hoje em dia como é que está sendo, por exemplo, uma pessoa que quer montar uma clínica, mas hoje tem internet com uma série de coisas legais, tem um Instagram que a pessoa pode, por exemplo, já talvez até propagar um pouco mais o negócio, né? Antigamente era o boca a boca. E assim, a minha dúvida é, como que você saiu de uma clínica que estava iniciando a ser uma referência em fertilização hoje no Brasil, né? Porque a sua clínica é uma clínica muito bacana, muito legal, estive presencialmente lá, sua história é muito bonita. Então, o que você acha que fez a diferença assim, para você se tornar a referência profissional, a sua clínica ser reconhecida pelos seus pacientes, até pelos seus parceiros, né? Os médicos, etc. Ricardo, eu acho que isso não tem muito segredo. Eu acho que todo mundo, independente da área profissional, eu acho que é sempre o mesmo destaque. Qual que é? A vontade de dar certo, cara. É trabalhar dia à noite, é ficar pensando à noite, é no outro dia acordar com uma ideia, querer o melhor para o seu paciente, né, que teoricamente é seu cliente, né? Então, sempre me deixei confortável, tipo, queria dar café, queria dar água, queria tratar bem, ter um ambiente acolhedor, né, ser humano. Então, eu acredito que todo profissional acaba querendo se dedicar. E comigo não foi diferente. Então, quer dizer, eu atendi, eu queria falar, pô, né, o que eu quero melhor, né? Então,
Então, quer dizer, então acho que isso é meio um pouco da vontade de dar certo o negócio, né? Então vai depender muito, acho que, de cada um, né? E é muito sacrificante, porque você precisa tal. Mas é gostoso, porque você acredita naquele, né? Em relação ao nosso propósito, né? Você está no seu propósito. Você se encontrou e vê que o negócio, você está acrescentando coisa positiva para as pessoas. Então, acho que isso é um combustível para você dar o seu melhor para conseguir. E está sempre em evolução, né? Então, você sempre pode melhorar um pouco, né? Eu acho que isso é legal porque parte de um ponto, de uma coisa que a gente fala muito, né? A faculdade, ela direciona para aquilo que você quer para sua vida, mas tem o ponto do seu lado ser humano, seu lado pessoal, que você não aprende lá dentro. Você é formado nisso em outros âmbitos. E até a gente conversando, a gente vê que isso é um ponto legal da sua clínica, né? Que é a forma de tratar pessoas. E a gente não está falando só da tratativa com pacientes, com quem a gente procura para o serviço, mas também com os colaboradores, com quem trabalha com você, né, doutor? Então, qual que é a importância que tem isso hoje dentro do seu negócio, sabe? O quanto foi importante para você confiar nas pessoas, dar liberdade, dar abertura, né? Fala um pouco desse lado pra gente, para até direcionar para as pessoas que às vezes acham que, assim, ser dono de um negócio é só você ir até o lugar, você abre o computador, responde e-mail, né? Tá tudo certo, vou embora, acabou. Às vezes você nem olha pro colaborador. Então, o quanto isso é importante dentro de um negócio também, né? Isso é uma verdade. Eu tenho o privilégio de hoje trabalhar num ambiente acolhedor, tanto do ponto de vista de pessoas, quanto do ponto de vista estrutural da questão. Mas isso, eu acredito muito, é sempre olhar para o nosso colaborador, né, de uma forma também humana, né, mas acolhedora também, né. Então, sempre, né, um lugar para eles comerem, né, um lugar adequado para eles ter um banheiro bom, né, se sentir acolhidos, porque eles vão também passar uma grande parte da vida deles mais no trabalho do que em casa, como todos nós. E também todos os direitos, né? Então, por exemplo, a gente sabe de todos os direitos trabalhistas que tem, mas lá na clínica a gente faz questão de dar plano de saúde, plano odontológico, que teoricamente como dono da clínica não tem uma obrigatoriedade legal, mas eu prezo muito, né? Então, assim, então eu acho que é pensar no outro, isso eu acho que se torna automático. E o interessante é que a gente começou com um propósito que teoricamente misturava um propósito de vida pessoal meu, se misturava muito com o propósito que a clínica foi criada. E eu vejo com o crescimento, esse propósito ele tomou uma proporção muito maior do que a minha figura lá, né? Então eu vejo, como cresceu muito, são em departamentos, eu vejo que todo mundo vive esse propósito, essa cultura já está bem pré-estabelecida. Então o crescimento ele é muito rápido, né? Quando isso se torna uma proporção. Então é isso que a gente está vendo lá na clínica. Então aí não tem muito mais segredo, porque todo mundo acaba vendo o que o outro faz, e todo mundo se dedica da mesma forma, cada um no mesmo setor. Então as meninas da enfermagem se dedicam, as meninas do faturamento, administrativo, recepção. Então acaba se tornando uma coisa cultural da empresa e você não precisa... E a cultura é uma coisa engraçada, cara, porque lá no escritório é o que a gente fala, né? Quando entra alguém que é muito desalinhado com o que a gente tem, rapidamente essa pessoa sai, cara. Ele mesmo sai. Ele mesmo né? sai. Ele se sente mal, né? Peraí, deixa eu fazer uma Ele fofoquinha aqui. Exato, Alguém não dá bola. Deixa eu fazer uma fofoquinha aqui. Não, aqui a gente não liga pra essas coisas, não. Putz, não é meu ambiente. Deixa eu voltar pro outro escritório lá. Aqui, lá galera... É tipo isso, entendeu? Se torna natural, se torna né? natural. Se torna Isso natural. É então eu não tenho problema hoje de falta, né? Não tenho muito problema. Disciplina. A gente tem uns valores muito pré-estabelecidos lá, né? Então, dentro dos valores, um deles é a honestidade, entendeu? Então, tipo, muita coisa a gente já prezou e eu acho que vive com uma coisa natural. E quem não se adapta realmente sai do processo, naturalmente, né? Doutor, assim, como que é hoje o seu canal de aquisição de cliente? Hoje é 100% indicação? Você tem parceiros que acabam indicando? Porque talvez a pessoa, quando ela tem, sei lá, um aborto espontâneo, algo nesse sentido, ela passa por um profissional lá, etc., no hospital, né? E aí você tem algo nesse sentido de ser a referência, as pessoas falam, pô, procura o Maurício e tal. Como que hoje é essa aquisição sua? O público que eu trabalho é um público de recomendação, né? Entendi. Hoje é muito diversificado. Então, hoje eu tenho, como eu sou conhecido na cidade, né? Acabo todos os colegas me conhecendo, sou muito facilmente recomendado, isso é verdade. E os colegas que trabalham comigo, então hoje eu tenho mais 7, 8 médicos trabalhando, então eu já tenho um público que roda.
E também o boca a boca da própria paciente, né? Porque isso é um público meio que fiel, sabe? E então a paciente engravidou, né? E aí recomenda. Então hoje, pela manhã, atendia umas 4, 5 pacientes, eram tudo recomendação de pacientes que já engravidaram, né? E hoje vem muito do Instagram, pessoas que eu nunca conheci também, e vê o trabalho, às vezes, pelas publicações, o trabalho que a gente faz. Então tem outra vertente aí que acaba E a indicação do aproximando, paciente é né? uma coisa engraçada, porque, assim, muito bacana, porque as pessoas que têm, às vezes, que sofrem do mesmo problema, né, de não conseguir engravidar, elas acabam meio que virando uma rede de apoio, né, para as outras pessoas que acabaram de descobrir que também tem essa dificuldade. E aí, pô, uma recomendação dizendo, ó, olha meu filho aqui, entendeu? Isso é uma coisa muito... É o produto validado, né? É muito validado, Funcionou né? Assim, comigo. Com certeza. Isso Com é legal. certeza, cara. Um ponto que você tocou que eu acho importante demais dentro de qualquer ambiente que a gente fala sobre empresas e tudo é a questão do relacionamento, né? Que nem você comentou, as pessoas te conhecem e consequência disso, se elas estão em uma roda que escutam alguém falando sobre uma dificuldade desse assunto na hora, doutor Maurício, lembra e as pessoas te indicam. Isso é legal porque a gente precisa disso, né? O relacionamento na vida do empresário eu acho que é indispensável. É a parte que mais vai te ajudar a ter o cliente mais barato, talvez. Porque ali você tem um bom relacionamento com a pessoa, você sempre foi muito cordial, né? Aí a importância da gente se portar bem nos lugares, de ser uma pessoa honesta. Porque olha a diferença que faz quando você é um profissional que... Meu, eu tô com um problema na hora. Poxa, cara, eu conheço o Dr. Maurício, um cara íntegro, sempre me ajudou, sempre foi uma pessoa muito boa com a gente no convívio. Vai lá que você vai gostar. A pessoa já chega gostando de você sem nem ter Isso a gente olhado vê. para você ainda, né? Isso eu não sei como que é no ramo de outros negócios, né? Mas é um pouco da criação familiar minha também que eu tive, que a honestidade sempre foi muito grande. E eu sou muito honesto nesse sentido. E eu acho que, às vezes, como empresário, vale muito mais a palavra da honestidade do que o que está assinado no papel. É o fio do bigode, né? O É. famoso fio do bigode, né? Então, né, a gente se prende muito mais né, o que você combina, então muitas coisas. Mas isso eu acho que faz parte do negócio, né? Faz Acho que a parte de indicação, ser ela sempre empresário. foi um dos maiores canais de aquisição, né? Assim que a gente fala de canais de aquisição, é de receber, né, clientes novos para a nossa empresa, porque a gente sabe que o seu negócio tem um propósito muito interessante, é realmente trabalhar com vidas. Isso tem quando a gente fala disso, a gente não fala muito sobre preço, né? É uma coisa até meio que... aparece até uma coisa meio chata, né, de falar. Mas, assim, a gente sabe que é um negócio que precisa ter resultado, que precisa ter gestão e etc. Eu queria... Não sei se você tem algum caso de alguma situação que você teve lá na clínica, tipo, que marcou você, assim, meu, um caso específico, assim, tipo, meu, isso aqui foi uma história muito legal, realmente, isso aqui foi impactante pra gente. Você tem algum assim, que você lembra, assim, de agora? Tipo, Que assim, sempre são, né? os problemas, eles são individuais, né? Então, quando você corrige individualmente, analisa individualmente, eu acho que cada conquista é um caso já Sim. extraordinário, né? Mas dentro da reprodução assistida, eu acho que o avanço nosso que a gente faz hoje, dentro da infertilidade, o que ganhou muito conotação foi o diagnóstico genético de algumas doenças, né? Isso é muito legal. Então isso é muito bacana. Então eu tenho um caso, inclusive colega médico, né? A esposa foi tão impactada que ela tá fazendo medicina e quer trabalhar lá na clínica. Olha Nossa, que bacana. legal. E eles tinham um problema genético familiar, ela, né, do lado dela, que é uma doença de Darrier, que é uma malformação de algum gene que causa alguns problemas dermatológicos, né? E vinha dos seus avós, né? A mãe tinha, né? E aí a gente não tinha no mundo estudado a doença e definido o gene que era causador da doença. E a gente conseguiu isso através do pareamento cromossômico da família. E definimos um gene provável. E aí como o marido era médico, ele queria que o filho não tivesse esse gene. E tinha uma chance muito alta de ter, né? Porque ela tinha esse gene. Então, e a gente mandou fazer essa pesquisa genética dentro desse cromossomo e conseguimos fazer essa análise de cada embrião já formado, né? Então a gente conseguiu um embrião formado, hoje eles têm um filho, né? Deve estar com uns 3, 4 anos, eu acho que até mais, talvez uns 5, sem a doença. E o que é mais legal nesse ponto de vista genético? Que essa doença, como ela é passada da família, ali ela parou, porque o filho dela não tendo, pode ter naturalmente outros filhos sem doença, não precisa fazer a reprodução assistida. E o único, dentro do rastreamento familiar dela, o único
parente que ainda tem desejo reprodutivo é um primo, porque os outros já são mais velhos. Então o primo já está ciente que precisa fazer a fertilização quando ele quiser engravidar. Então, resumindo, o filho dele, o primo dela, tendo filho, a gente acabou com a doença familiar genética, entendeu? Que legal. Eu acho isso uma coisa Sensacional, espetacular. loucura, Cara, né? é absurdo, né? O tanto de como a medicina ela pode também servir Acrescentar, né, na uma vida coisa das positiva, pessoas, né? Então, assim, é muito louco isso, porque, né, a gente vive com isso e automaticamente isso ajuda bastante. Mas eu acho que cada vitória, né, acho que é individual sim. e é única, né? Sabe uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estive lá na sua clínica? Aquele corredor que ele tem uma foto com as fotos com os bebês. Cara, de verdade, eu acho que é uma parede não sei de quantos metros, assim, com um monte de bebezinho. Então, todos os bebês que passaram todos os que nascem... A gente já tem, a gente fez estatística de nascidos, né? Porque tem aquelas pacientes que engravidam e às vezes abortam, né? Sim. Então a gente calcula nascidos vivos. Então a gente tem mais de 400 nascidos hoje pela técnica lá só da clínica, né? Então, quer dizer, é bastante gente. Assim. E, doutor, só uma dúvida, você comentou sobre questão de abortos, né? É estatístico também? Ou como que é essa questão? A pessoa ela faz o tratamento e ela tem chances ou não? Cada caso é isolado? A pessoa às vezes pode ter uma pessoa que tem uma complicação um pouco maior? Como que é isso? Porque muda um pouquinho, né? Mas falando em aborto é uma coisa que... Porque o que aconteceu hoje, mundialmente falando? A mulher, ela, nas últimas décadas, ela entrou no mercado de trabalho, né? Então, assim, a mulher ela também quer ter sua independência, né? Então, ela quer estudar, ela quer trabalhar e depois ela pensa no filho no segundo momento. Então, esse adiamento dessa maternidade fez com que a mulher ficasse mais velha, né? E a parte reprodutiva, ela tem uma idade, né? Ela nasce, quando ela menstrua, ela vai entrar numa falência ovariana, que seria a menopausa. Então, esse adiamento da maternidade me gera um grau de dificuldade para engravidar, pela própria qualidade do óvulo, e automaticamente também me aumenta a taxa de abortamentos naturais, né? E aí, quando a gente vai para os tratamentos, a gente acaba também tendo essas dificuldades, né? Então, realmente, a gente tem que fazer um estudo de cada caso para tentar aumentar a chance dela engravidar e diminuir a chance dela abortar, né? Então, o segredo do tratamento é esse. Aumentar a chance dela engravidar, porque ela não está conseguindo engravidar naturalmente, e ao mesmo tempo diminuir a chance natural que ela tem de abortamento, eu vou tentar diminuir para que ela tenha bebê em casa, né? Essa aqui é Entendi. Legal. Em relação à questão de, tipo assim, como é um serviço algo extremamente técnico e tem que ter um conhecimento muito grande, casos reais acontecendo, como que você faz lá na clínica hoje para formar novos profissionais, assim, se tem algum projeto voltado a ensino, algo que de fato... Porque assim, a gente sabe que a gente tem uma existência aqui nesse mundo, né? Como que você vai perpetuar a clínica? Qual que são os seus objetivos em relação a... Até, porque, até hoje você já colocou 400 pessoas novas no mundo. Quantas pessoas mais você vai colocar? Então, assim, entendo que você vai ter que formar novos profissionais. Como que você... Tem algum projeto referente a isso ou não? Ricardo, eu tenho... a gente tem lá na clínica... faz parte da formação de graduação da residência médica ali de Mogi das Cruzes. Então, a gente tem os residentes que estão se especializando em ginecologia. Hoje, obrigatoriamente, aquele que está no segundo e no terceiro ano rodam comigo, ficam um tempo comigo, entendeu? Então, já estou entrando na formação de novos médicos especialistas. Tudo bem que pode ser que algum siga outra área, mas já faz parte dessa cultura. E a gente tem muito também já forte os estágios e formações em laboratório, né? Então a faculdade já tem uma parceria com a gente, então os estudantes de biomedicina, por exemplo, passam no laboratório, fazem estágio por um tempo, e a gente faz formações de embriologistas também, né? Então, assim, tanto da área médica quanto da área laboratorial, hoje a gente incentiva muito. Então a gente tem protocolo de trabalhos, de pesquisa, entendeu? A gente publica trabalho, a gente vai para congresso. Então isso faz parte mesmo, né? E o legal para falar, Ricardo, porque isso pra gente como médico às vezes é um pouquinho difícil, porque quando a gente começa a crescer, né, do ponto de vista empresarial, a primeira tendência é a gente querer centralizar tudo, né? O ego também, às vezes, né? Centraliza, e médico tem um ego às vezes muito forte, né?
E aí, e o que que é interessante, eu já tive um insight, que é o quê? O propósito é tão legal da clínica, cara, que realmente não pode depender de mim, né? Eu acho que isso daí tem que se perpetuar, independente se é com quem seja, né? Se é familiar meu, se não é, se é outro médico conhecido, se não é, eu acho que a coisa tem que se perpetuar. E essa transição realmente é o que eu estou planejando nesses últimos tempos. Acho que esse é o grande desafio que eu tô atual, né? Então eu tô penando também, se tiver uma dica. E isso é legal porque isso entra até nesse âmbito, né? Mais uma vez reforçando, a gente se formou como médico, o senhor segue a sua carreira como médico, mas o senhor é empresário, né? Não é só médico. Então, são duas perguntas até. Primeiro, como que você faz hoje para garantir toda essa excelência? A gente está vendo aqui, né? O senhor está com a mão machucada, por exemplo. Comentamos sobre isso, né? Como que a clínica continua funcionando? Entendeu? Se o doutor Maurício, o fundador, não está hoje lá presente. E outro também é quantos colaboradores você tem hoje lá em média? Até para as pessoas terem uma ideia do tamanho da clínica. Legal, bacana. Como a gente está nesse período de transição, hoje realmente a gente está estabelecendo controles através dos outros colegas atendendo. Então hoje eu já tenho uma outra colega especialista em cirurgias por vídeo, então todas as pacientes que necessitam de cirurgia passam por avaliação dela, a doutora Gabriela. Temos uma rede de médicas fazendo pré-natal, fazendo atendimento corporativo, É o pós, né? o pós. Legal. Então, quer dizer, então eu tenho toda essa estrutura já para me ajudar. Então hoje essa paciente de fertilização, ela fica mais comigo e o resto acaba ficando. E estamos recentemente agora, uma colega, a doutora Bárbara, vai começar também, que é especialista em reprodução assistida, vai começar. Então, quer dizer, então eu acho que é uma rede de apoio de colegas que acabam me dando esse suporte. Tanto que eu estou um pouco afastado e a clínica está girando, né? Está rodando e as pessoas estão sendo atendidas, então isso é bem bacana mesmo. A gente está realmente aprendendo a fazer uma gestão, né? Porque de fato é o que você falou. A operação ela funciona independente do idealizador do projeto, né? Então, eu acho muito legal isso mesmo. Uma questão até trazendo mais para um viés de pacientes mesmo. Existe algum tipo de conceito que você tem em relação a, por exemplo, a pessoa foi lá, não conseguiu o tratamento, não funcionou. Com certeza a questão emocional, eu acho que, de verdade, todos os casos ali envolvem muito a questão emocional. Então, eu entendo que a pessoa que vai estar lidando com aquele paciente, ela tem que estar muito, muito próxima, para não ficar algo frustrante em que a pessoa, um sonho vira um pesadelo, né? Eu acho que é muito sensível isso, porque é uma medicina que tem uma taxa de acerto, mas também tem problemas, também não dá, tem hora que não dá certo, né? E não é por uma questão de que não foi bom o tratamento, é porque existe o risco. Como que é mensurado isso? E como você traz para as pessoas que estão dentro do seu time participar desse processo? Eu acho que isso... Porque eu acho que envolve várias pessoas, a pessoa que vai lá colher um exame, a pessoa que vai... Então, toda essa fase, esse ciclo, tem alguma dica que você acha legal, alguma coisa que você acha que é um diferencial, sim, que faz diferença para você? Essa observação sua, Ricardo, foi muito boa. Por quê? Porque é o que eu vejo isso todo dia. Então, quando a paciente vem no primeiro momento, sabendo dos custos, às vezes, ela imagina que vai ter um custo. E talvez já até sabe, passou em outras clínicas, etc. Eu falo para eles, e para ela também, né, para o próprio casal, que o fator emocional, psicológico do tratamento é muito tem que ser muito mais valorizado do que o custo. O custo é o segundo momento. Né? Então, muitas vezes a gente tem que respeitar isso, né? Então, isso não é treinado, mas isso é visto constantemente por conduta própria minha. Então, eu vejo na equipe, por ter implantado a cultura, que isso ficou meio enraizado, né? Então, todo mundo se fala pelo nome, todo mundo fala boa tarde, bom dia, todo mundo é educado, então todo mundo é receptivo, o paciente às vezes chora, né, com muito momento de tristeza, qualquer setor oferece uma água, dá um conforto. Então eu vejo que às vezes quando essa paciente engravida, Ricardo, ela acaba agradecendo a equipe antes de mim, entendeu? Legal. Então às vezes eu fico até com ciúme, sabe? Como assim? Existe alguma coisa cultural que foi criada em relação a uma taxa de sucesso de uma fertilização, que você faz a equipe participar, algo que, tipo assim, realmente faça esse engajamento cada vez ser mais evidente? Porque, assim, eu entendo que é o que você falou, as pessoas, elas entendem que elas estão fazendo vidas ali, né?
cara, isso tem um impacto gigantesco. Não é só sobre dinheiro, entende? Então, assim, a pessoa que entra nesse ramo, ela tá trazendo novas pessoas para o mundo, cara. Isso é absurdo, entende? Então, assim, como que você faz para ter uma participação efetiva das pessoas? Porque é natural ou tem alguma coisa cultural que vocês criaram lá que só acontece na clínica? Tem alguma coisa que você acha que é bacana? Eu acho que o que mais legal, dentro desse princípio que você está pondo em questão, é como que você desempenha o seu papel profissional. Você entendeu? Então, porque muitas vezes você está numa diversidade e você tem que tomar uma conduta. E às vezes eu jogo essa função até pro colega, pro colaborador que está atendendo, né? Então eu falo, o que tem que fazer? Ah, tem que vir, por exemplo, o paciente está em tratamento, precisa fazer ultrassom. Qual que é o melhor dia de fazer ultrassom? É no sábado. Pô, mas sábado a gente não vai abrir a clínica. Qual é o melhor dia? Sábado, então é sábado. Entendeu? Então todo mundo já sabe mais ou menos o que vai acontecer. A gente não tem aquela, né? A gente tenta fazer o melhor, entendeu? Então, às vezes, então isso eu vejo. Então, no final de semana, às vezes, quando a gente tem procedimentos no final de semana, ninguém reclama de estar lá, porque sabe que aquele dia é o único dia mais importante, né? Então, não dá pra gente definir quando a paciente vai ovular, qual que é o melhor dia. Então, eu acho que mais é como você se porta no tipo de atendimento. Sim. E o seu colaborador acaba vendo isso. E eu acredito que se fosse o contrário também ia acontecer, né? E eu acho que acaba sendo também natural, né? Mas isso é difícil implantar, viu, cara? Eu acho que isso precisa de tempo. Então, alguns colaboradores já estão comigo há algum tempo. Tanto que eu tenho, citando um exemplo, eu prezo muito por essa evolução, né? Então por exemplo, um colaborador da enfermagem, ela é técnica, um dia ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu preciso de outro trabalho, né? Porque geralmente essas pessoas mais jovens que se formaram, às vezes têm vínculo duplo, né, de trabalho. Eu falei, poxa, não é interessante para você, porque você é muito boa aqui, você é nova, você é inteligente, eu acho que você tem que, se esse é o seu sonho, assim, entendeu que a sua profissão é essa, eu acho que você tem que sair de técnica para enfermeira. Porque você aumenta seu salário em 4 anos, sem aumentar seu turno de trabalho. E automaticamente a clínica paga a faculdade dela, entendeu? Sem compromisso nenhum de ficar, né? Mas então, quer dizer, você vê que esse tipo da gente dá chance pro outro, então vê que a gente se dedica pro próximo, então encara as dores do próximo, né? Todo o nosso colaborador sabe que ali tem dores reais, né? E geralmente até onde vai o seu acompanhamento, doutor? Vou fazer com você lá o projeto, a gente vai fazer a fertilização, aí nasceu, tem um acompanhamento ainda que acontece? Como que funciona essa parte? Isso tá uma briga no consultório, porque primeiro eu atendia toda a ginecologia, né? Fazia tudo, né? Como bom médico, né? Fazia pré-natal, fazia parto, né? E tem paciente minha de 20 anos, né? E a senhorinha, às vezes o médico da família toda. E aí eu não posso mais atender porque eu tô na fertilização. Nossa, já fui quase morto lá em Mogi. Mas eu acho que é uma transição normal, porque senão eu não consigo... Aí tem os outros colegas que estão comigo lá, dão o controle certinho. Na verdade, ela passa em consulta o casal, a gente faz um grau de fertilidade, complementa com os exames diagnósticos, propõe um tratamento, um cronograma de tratamento. Engravidando, ela fica os 3 primeiros meses, que é o tempo de risco de abortamento, né? Sim. E aí, realmente, depois eu tiro todos os remédios que são obrigatórios ela usar, eu tiro, aí é uma gravidez normal. Aí ela continua o pré-natal com o colega dela, né? O médico de confiança pré-natalista dela, entendeu? E aí, eu só peço a fotinho pra gente colocar no mural depois. Exato. Quando nasce, né? Isso que eu ia falar. Além dessa questão, tipo assim, quando deu sucesso da fertilização, tem alguma cultura estabelecida lá de comemoração? A fotinha quando nasce? Porque tem todo um processo, a gravidez, a mulher vai aproveitar aquele momento, né? Como a equipe tem alguma coisa cultural ali que faz para poder comemorar junto com a paciente, assim? A gente brinca muito lá, Ricardo, porque assim, a paciente, ela tá insegura porque ela sabe que não pode não dar certo. E muitas vezes vem de episódios de negativos, até mesmo de outras clínicas. E a gente, para transbordar essa parte de energia positiva, para acreditar, a gente faz até algumas apostas. Uma delas é que se o teste de gravidez for positivo, ela paga o almoço McDonald's para todo mundo aqui. Entendeu? Legal. E aí, se não ser negativo, eu pago para ela. E aí eu vou ter que ser um pouquinho sincero, que geralmente eu posto mais quando eu acho que vai dar certo.
Né? Não sei você. Mas aí, ó, Então, os pacientes que estão vendo, não é todo mundo que eu aposto. o doutor está fazendo gestão. Além de trazer o cliente dele ficar feliz, ele reduz custos com o almoço da Todo mundo É a aproveita. felicidade. Entrando agora nessa área de gestão empresarial, assim, o que você entende que eu vejo que você é assim, na área que a gente está, né, área técnica, a gente precisa estar investindo muito em treinamento, né? Você participa bastante de congressos, essas coisas, para trazer coisas, novidades, porque assim, a ciência, né, a medicina, ela está evoluindo. Agora também temos a inteligência artificial também, né? Não sei se tem alguma coisa interessante sobre esse assunto, assim, no seu segmento, se você já teve alguma experiência nisso. Resumindo, em relação à parte de conhecimento, como que você se faz para se tornar cada vez melhor profissional e ser melhor gestor? Onde que você acha que recomenda, assim, para quem tem uma clínica hoje, o que você acha que é diferencial, assim? São dois pontos importantes. Primeiro, do ponto de vista profissional, tem uma coisa na minha vida que o estudo ele muda um pouco, né? O estudo da faculdade, você acaba, o estudo depois que você já é médico, especialista, você acaba estudando trabalho científico já na sua área. Então é uma leitura tecnicamente mais fácil, até gostosa, né? Sim. Então eu leio bastante artigos científicos publicados. E uma coisa que eu faço, obrigatória, é participar dos congressos anualmente. Então o Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida, todo ano a gente vai. Quando a gente consegue mandar uns trabalhos, a gente manda. Então todo mundo me conhece, então a gente acaba tendo um bom relacionamento com outros colegas, né, de outras clínicas, porque acaba todo mundo se conhecendo. Então tudo sempre aparece uma coisa nova. E os congressos internacionais. Então eu vou para congresso internacional também, porque é onde está, principalmente europeu, hoje, o ESHRE, que é o principal congresso hoje europeu, ele vem as novidades de trabalhos publicados no mundo, né? E realmente a gente tem uma tendência a evoluir, porque a ciência a medicina é uma ciência que se muda, né? Sim. Então, quer dizer, então você tem que se atualizar sempre, né? Então a gente hoje pode estar falando uma coisa e lá na frente a gente está estudando cada vez mais. Se na Europa, por exemplo, doutor, é muito... Por exemplo, o nível de tratamento, as coisas é muito superior ao do Brasil, é muito parecido. Como que é hoje isso? As taxas de gravidez e os processos, eles são muito iguais. O que eu vejo de diferença muito é a parte de legislação, por incrível que pareça. Né? Então, por exemplo, se a gente for, por exemplo, banco de ovos, doação de ovos. Aqui no Brasil, ela não pode ter um caráter financeiro, tem que ser um caráter anônimo, sem mercantil. E lá na Europa e nos Estados Unidos não é assim. Você paga para pessoas novas doarem ovos, sabe? Então aqui a gente está um pouquinho atrasado, mas eu acredito que a sociedade vai conseguir mudar com o tempo e tal. Então eu acho que eles estão anos-luz na nossa frente por conta de um ponto de vista legal. Entendi. Né? Agora, do ponto de vista de taxa de gravidez, é até bom quando eu vou para o congresso, viu, Ricardão? E no último congresso que a gente estava na Holanda, em Londres, na Holanda, e eu estava lá, e a gente vê os palestrantes de clínicas que fazem o número de casos os maiores do mundo. E as taxas de gravidez, quando ele me mostra, né? É a mesma taxa de gravidez que eu tô tendo em Mogi das Cruzes, cara. Então você vê que realmente a gente tá na mesma crescente, né? São números completamente diferentes, porém resultados iguais. Então isso me deixa bem feliz, sabe? Eu vejo, puta, cara, a taxa de gravidez é a mesma que eu falo. Então, tipo, a gente tá no caminho certo. Sim, legal. Né? Então isso é bacana. E como que você hoje faz um gerenciamento de investimentos em tecnologia e versus também a gestão da empresa? Porque é aquela questão que a gente até gravou um outro episódio aqui, a gente falou muito sobre gestão financeira. Eu entendo que quando você é empresário, você precisa equilibrar as coisas. Porque se for talvez para um lado mais só propósito, você vai gastar dinheiro a rodo ali, pode até se endividar e gerar um problema financeiro para sua empresa. E isso pode, de certa forma, gerar uma desestabilidade. Como que você faz para sempre estar investindo em conhecimento, tecnologia, melhorando a sua operação e fazendo gestão do seu negócio? Porque eu vejo assim, a maior dificuldade assim, que eu vejo, o pessoal que é da área da medicina, médico, eles têm dificuldade com números, cara. Pessoas que têm, assim, pavor. Acho que até eu vou até usar outro termo, porque você vai conversar com o médico e fala, cara, só quero saber quanto que eu vou pagar, se vai ser mais ou menos, porque eles não tendem a gostar muito de enxergar isso. E aí entra naquilo que a gente fala, a partir do momento que você decide ter um negócio, a gente precisa ser multidisciplinar. Você tem que ser muito bom na sua área principal de atuação, mas você precisa ser muito bom em gestão também, porque senão você não vai ter um negócio próspero. E aí, como que é hoje lá na sua operação? Eu acho que a grande dica, Ricardo, é você estar contratando pessoas competentes para estar junto com você. Legal.
né? Pro dia a dia ali, né? Pro dia a dia. Exato. E também administrativo, igual vocês do ponto de vista tributário, né? Então, acho que primeira dica é essa, você ter pessoas competentes do seu lado. Senão não tem crescimento. Crescer sozinho ninguém cresce. Outra coisa que eu acho interessante nesse lado é que nós médicos, realmente a gente não sabe investir em nada além da medicina, né? Então o cronograma, ele tem que ser muito bem pré-estabelecido, e o que eu vi que começou a dar certo na hora que eu deixei como cultura já um investimento nessa área e uma porcentagem de faturamento já direcionada para esse investimento. Deu pra entender? Então, por exemplo, todo ano eu vou investir tanto. Sobrou aquele dinheiro de investimento, eu vou investir, entendeu? Seja numa incubadora nova, seja você entendeu? Numa reforma, num container novo de nitrogênio, você entendeu? Numa reforma da clínica, você entendeu? Eu já vinculo aquele não. Então você não pode perder esse ritmo de investimento programado daquele montante. Porque senão né? sua empresa não cresce, Senão né? não Então, eu cresce, acho que assim, o segredo também, né? À medida que você começa a ter sucesso, você vai ter mais indicações, vai demandar mais clientes, mais pacientes, mas a tua estrutura vai precisar ser readequada a uma realidade, por exemplo. E se dobrar os atendimentos, como é que faz? Então, é criar essa programação, né? Como você mesmo falou, já são 400 bebês hoje, mas quantos processos de fertilização já foram feitos? Talvez, não sei, talvez o dobro. Eu não sei como que é, se a taxa Perfeito, é 50%, né? Talvez. Hoje a gente atinge uma taxa de 50%, 60%, mas antigamente não era, né? Então, quer dizer, a gente tem que passar. Mas isso é uma verdade. Então o crescimento ele tem que existir sempre, porque o número está crescendo, né? Então você tem que dar sempre um suporte. Aí você precisa de um crescimento estratégico do ponto de vista estrutural. Então, realmente, eu preciso de mais sala de apoio pós-anestesia, eu preciso de um laboratório maior, preciso de mais equipe de embriologista, você entendeu? Eu preciso de mais médicos atendendo. Então você tem que organizar esse crescimento, porque senão não pode crescer de uma hora para outra, porque realmente você fica perdido. É isso que a gente está enfrentando. Então a gente já começou no primeiro momento a aumentar estrategicamente o número de colaboradores, que a gente já atingiu o que a gente quer, e agora a gente já tem um projeto já em andamento na vigilância, para que a nossa clínica, ali onde hoje está, que tem consultório médico, vire só laboratório de reprodução assistida. E os consultórios médicos vão para outro espaço. Né? Então, quer dizer, esse crescimento ele já está acontecendo desde o ano passado, com a contratação da equipe, porque você tem que treinar essa equipe, a equipe já está sendo treinada, já foi feito o projeto já está em vigilância para autorização, certo? O planejamento financeiro está acontecendo daquele valor que eu preciso para ser executado aí em julho e agosto. Então, quer dizer, então a gente está num projeto de um ano aí para ser realizado, né? Então é uma programação, eu acho que tem que ter uma programação de... É uma gestão, né? Uma gestão. Entrando até nessa parte do crescimento em relação à questão de liderança, assim, eu entendo que, entrando até no aspecto, muito tech, às vezes pessoas, por exemplo, às vezes profissionais que não gostam muito de lidar com pessoas, etc. E eu vejo que você é um cara extremamente comunicativo, né? Então, isso, eu acho que talvez também é um fato de ter sucesso no negócio, né? É uma pessoa que tende a gostar de pessoas, né? Não existe um empresário bem-sucedido que não se dá bem com as pessoas, né? E assim, em relação à questão de liderança, como que você hoje se desenvolve como profissional de empresário, né? Não vamos falar de como um médico, em conhecimento de liderança, de gestão empresarial, porque a gente se conheceu num ambiente, né? Mas eu queria entender o que mais você entende que faz a diferença para você hoje ter o resultado que você colhe lá hoje. Eu sempre vi isso como uma importância. Quando eu estava no processo e dependia muito de mim, eu ficava meio à mercê porque eu não tinha tempo de sair disso. Então eu vi que a necessidade de outras pessoas virem para eu ter esse tempo. Hoje eu prezo muito esse tempo, tanto que a gente faz curso junto. E aí fui procurar maneiras, cursos, conhecer colegas, né, para aprender um pouco sobre isso também. Então fico numa eterna, constante aprendizado, né? E eu acho que isso faz diferença para mim. Então tem muito, lógico, um feeling nosso como empresário, aquilo pode dar certo, aquilo não pode dar certo, mas também começar a organizar o planejamento, porque na hora que você organiza, a chance de dar certo é mais do que dar errado, né? Então você planeja. Então, além do feeling como empresário, a gente tem que entender, pelo menos a hora, o momento certo de fazer, o que fazer. Né? Se eu posso fazer ou não. Você ministra algum treinamento interno ali com a equipe atualmente, assim?
Atualmente não, Ricardo. Eu tenho essa vontade desse ano. Desse ano o treinamento ele acaba sendo pontual por equipe, né? Mas eu acho que a clínica tomou uma proporção muito grande que realmente eu acho que tem a necessidade de incorporar todo mundo, sabe? Eu acho que esse ano a gente tem que começar a fazer encontros de todos. É que assim, a gente sempre fala que a educação, ela realmente é o que transforma, né, um país, né, e uma empresa também. Então, a gente sempre participa, né, Rodolfo, de muitos ambientes de treinamento, mentorias, network, o que eu estou vendo acontecendo em todos os segmentos é buscar algum módulo, alguma célula de educação interna. Seja por exemplo, in vitro EAD, in vitro education, ou seja, você criar algum tipo de escola dentro da sua própria empresa, sabe? É porque às vezes a gente não reconhece, mas assim, você já parou para pensar o tanto de profissionais médicos que gostariam de estar de ter uma clínica bem posicionada igual a sua é hoje, entendeu? Então, assim, por exemplo, e essas pessoas elas estão dispostas a pagarem para aprender e nada mais justo do que cobrar, porque o quanto tudo isso custou para você chegar até lá, entendeu? Então a gente traz muito essa questão de você não deve perceber, mas tem várias pessoas que realmente olham para você e falam, putz, cara, Inspiração. eu quero ter uma clínica dessa, eu quero chegar a esse nível profissional, entendeu? Então a gente entende que isso é muito importante. E é legal porque isso é um olhar até quando a gente pensa, né? Às vezes um colaborador seu que sai e cria uma concorrência, né? Às vezes a gente olha assim, o cara foi desleal e tudo. Cara, ele aprendeu tanto com você, o seu modelo de negócio funciona tão bem, exato. que ele o cara Ele quer saiu. copiar um modelo igual ao seu, né? Não, mas isso acontece mesmo, né? Com certeza. A parte da residência médica rodando comigo já é um posicionamento futuro para isso. Legal. E existem colegas hoje, clínicas, principalmente em São Paulo, que é uma cidade maior, que já estão nesse ambiente de educação, né? Então Legal. hoje já tem até pós-graduação, em algumas clínicas já oferecem até pós-graduação. Uhum. Eu acho que a clínica vai partir para isso mesmo. Com certeza, legal. Eu acho que isso a gente só não parte agora porque a gente ainda está num processo de adaptação, de estruturação das coisas, porque ainda tem só minha figura muito figurante lá. Eu acho que na posicionamento de começar a aumentar, eu acho que isso vai ser uma transição natural, Rodolfo. Eu acho que vai ter que existir. Não tem como. Eu acho muito legal que assim, né, a gente consegue resumir boa parte de tudo que a gente conversa por aqui, entendendo as boas práticas de um empresário, né? A gente sempre busca, através desse nosso podcast, trazer pessoas aqui que são referências para auxiliar quem está começando, ou então para compartilhar dores entre empresas, né, entre segmentos diferentes e tudo. E a gente esbarra muito em boas práticas, né? A gente falou muito sobre a questão da cultura, o quanto é importante você, entendendo a sua cultura, saber transmitir para os colaboradores. A gente falou sobre relacionamento, o quanto é importante você estar conectado com outros empresários, com outras pessoas. A gente falou bastante sobre a questão, né, da maneira com que você trata os seus colaboradores. São vários fatores que vão acrescentando dentro disso para, de fato, mostrar onde a clínica chegou, qual é o sucesso que ela obteve, né? Então é uma receita aplicável para vários negócios, né? Isso é uma coisa... O nosso objetivo é sempre contribuir com conhecimento. Então, entrando no tudo que a gente está falando, eu acho que se a gente de alguma forma impactou ou gerou algum insight para quem está nos escutando, já valeu a pena, cara. A gente está caminhando para o final aqui do nosso episódio e a gente sempre finaliza, Dr. Maurício, com uma dica prática que a pessoa pode colocar na empresa dela a partir de amanhã, por exemplo. Então, cada um aqui, baseado no que a gente conversou, pensar em alguma coisa, se quiser iniciar, Rodolfo, vem alguma dica que você daria aí para o empresário? Assim, eu acho que a dica que eu sempre dou, né, cara, que para mim eu acho que é muito importante é a gestão, né? Então, o Dr. Maurício trouxe de uma forma muito, muito clara que, assim, estamos pensando em crescer, mas precisamos analisar se é o momento, entendeu? Então, a gente está falando de realmente planejar as coisas, né? E o que eu vejo muito na área médica, tá? Eu não sei se isso é meio cultural da área médica, mas é comum você ver médicos endividados, cara. Porque talvez, vamos pensar numa pessoa que terminou a faculdade e do dia para a noite, sei lá, ela começa a ganhar 20 mil reais por mês, 25 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. E ela, às vezes, não sabe lidar com essa questão emocional de dinheiro também, entendeu? Então, ela acha que no primeiro mês que ela ganhou 15 mil, ela já tem que comprar um carro de 150, entendeu? Então, o ponto que eu trago que é muito unânime, né? Todo mundo que vem aqui, que realmente tem sucesso, são pessoas que planejam, que têm o pé no chão, entendeu? Então, se você está nos escutando aqui e está começando o seu negócio, a gente fala, não coloca o carro na frente dos bois, cara. Tem um momento certo para tudo. E eu acho que o planejamento, cara, e gestão é a coisa mais importante que tem dentro de uma empresa. Independente se é
médica, se é comércio, independente, cara. A gestão, a gente costuma dizer que talvez um dia a contabilidade vai acabar, mas, cara, a gestão e a parte financeira nunca vai acabar, cara. Porque o cara sempre vai precisar de direcionamento. Dinheiro sempre vai ser dinheiro. Entendeu? É isso. Vamos lá. Fala aí, Cris. Pode ser, posso falar. Eu acho que complementa bastante, né? O doutor falou muito sobre isso. O seu próprio exemplo prático agora também. Se falta para você essa questão da gestão, tem uma pessoa por perto que vai te complementar. Então, analisa muito o seu negócio, analisa muito a sua empresa e pensa em quem pode estar com você para complementar nesse assunto. A gente brinca muito, né? A pessoa que é muito técnica, ela é pouco comercial e vice-versa, né? Quem é muito comercial, às vezes é um pouco mais desorganizado. Então, tenha perto essas pessoas. A gente sabe que um profissional desse, às vezes, pode custar caro. Vendo o propósito da sua empresa, sabe? Traz ele para perto e mostra aonde você vai alcançar, o que você pretende. As histórias se conectam muitas vezes e isso pode te ajudar bastante também. Então, se eu posso dar uma dica aqui, seria essa, né? Tenha boas pessoas por perto também. Perfeito. Doutor Maurício, liga boa. Eu queria... O que você falou foi brilhante mesmo, né? O médico, ele entra no mercado de trabalho, às vezes com um salário muito maior que qualquer outro profissional, às vezes até mesmo liberal. Isso, no primeiro momento, né, dá uma certa, mas acaba investindo nele. Então, até o médico que pensa em fazer uma residência médica, hoje uma bolsa de residência, eu não sei quanto que tá, 4, 5 mil reais, é muito menos inferior do que o médico que ganha 20, 25 mil reais. Então, quer dizer, ele tem que se dedicar primeiro ao estudo, né? Então, ele tem que ter uma boa formação médica, eu acho que isso não tem como a gente mudar, né? E pós essa parte médica, realmente se estruturar o que ele deseja, né? Então, se ele quer entrar no mercado empresarial, ele tem que se dedicar a essa parte empresarial, né? Então, não dá para ele se dedicar a comprar uma casa, uma mansão e não se dedicar a um consultório, né? Então, muitas vezes você vai ter que se dedicar àquela parte empresarial. Pode ser abrir mão de muita coisa, né? Muita mão para conseguir isso. Então, acho que isso é outro. As duas dicas que eu dou hoje, Ricardo, que eu acho, mediante as dificuldades que eu tive, que se eu pudesse fazer diferente, eu acho que o pessoal hoje tem condições de já começar diferente, ter um bom administrativo financeiro, uma boa equipe, uma boa empresa administrando a parte contábil, sabe? Passar a delegar mesmo e sentir confiança e saber que estão com você, porque ele vai te ajudar a diminuir imposto, vai te ajudar a te orientar onde pode investir, onde não pode investir, onde emitir notas, essas coisas que a gente não sabe nada. E outra coisa importante, eu acho que eu focaria também em parceria com os colegas, sabe? Eu acho que hoje, minha cabeça, eu acho que ninguém cresce sozinho. Então, se eu tivesse uma cabeça hoje que eu não tinha antes, eu acho que eu preciso de 2, 3 colegas, 4 colegas para começar um negócio. Porque eu acho que você, sozinho, você consegue aquilo que você quer. Mas quando você está com alguém, é muito mais rápido esse sucesso, né? Você tem um crescimento muito mais rápido e eu acho que é legal para todo mundo. Então, as duas dicas são essas. Hoje a gente já tem empresas que sabem muito bem disso, né? Então, contrata a empresa, não precisa ficar quebrando a cabeça. E outra coisa, procurei colega que tem o mesmo tipo de pensamento para você formar uma sociedade e não tenha medo. Eu acho que pode ser que dê errado, mas eu acho que faz sentido, não tem como. Acho que são as duas dicas mais importantes, né? Como empresário médico, né? A minha dica entra muito na questão que você trouxe, que é a questão cultural. Eu achei sensacional essa questão da equipe comemorar junto com o cliente, né? E muitas vezes a gente vê situações, por exemplo, de que o cliente fala pra gente, cara, a empresa vende, os funcionários acham ruim porque vai ter mais trabalho. Onde eu quero chegar? No seu caso, não é venda, é uma comemoração de uma vida, é diferente. Mas, na prática, é o sucesso do seu negócio. E o propósito, ele está totalmente linkado a isso. Porque o teu propósito é trazer vida, né, para o mundo. Então, é gerar vida. E, cara, quando as pessoas estão alinhadas, eu entendo que o sucesso é inquestionável, ele é natural, ele é até, assim, algo assim, tranquilo de acontecer. Então, acho que investir em cultura, investir nas pessoas certas, investir no conhecimento, desenvolver as pessoas, eu acho que é o segredo para qualquer negócio próspero que busque uma perpetuação no mercado. Então, estamos finalizando aí. Gratidão pela sua presença, Dr. Maurício. Gratidão, Cris e Rodolfo. Vamos para cima aí, vamos resolver. Tamo junto. Valeu.